Pastores estavam no campo. Era uma noite comum igual a todas as outras. Eles estavam pastoreando as ovelhas, mas um grande evento muda toda a história. Um anjo aparece diante deles. Os pastores são tomados de muito medo. O que seria aquela luz que resplandece? O que estaria acontecendo? Um anjo então diz: não temas, e logo dá a grande notícia. Eis que vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Esta grande notícia se torna motivo de louvor, e então uma multidão de anjos cantam: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Os pastores se dirigem então imediatamente a Belém para ver o que aconteceu e para conferir aquilo que foi revelado por Deus. Ao chegarem, se encontram com Maria e José e o menino deitado em uma manjedoura. Eles contam que haviam ouvido a respeito do anúncio do Messias. Todos ficam admirados. Maria ouve, guarda todas estas palavras e medita sobre elas em seu coração. Os pastores então retornam para sua terra, louvando e glorificando a Deus, pois a salvação, tão anunciada pelos profetas e pelos anjos, chegou até nós. Esta passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, é uma das mais pregadas, meditadas e anunciadas a respeito do Natal. Quantas cantatas, músicas, encenações teatrais sobre o Natal nós assistimos ao longo de décadas, por muitos anos. Mas os relatos de Lucas vai além do sentimentalismo que envolve a data do Natal. Ao registrar o nascimento de Cristo, envolto a tantos detalhes, Deus nos deixa ensinamentos e verdades poderosas sobre o Natal e as comemorações que a envolvem. Os pastores, assim como Maria, receberam uma mensagem angelical. Sobre isso, Tim Keller, ele comenta dizendo que, em resposta, ouviram com atenção, superaram seus temores e saíram pelo mundo, levando a novidade com alegria a todas as pessoas. Então, como nós podemos reagir diante das promessas do Natal? Os pastores ouviram falar de Jesus por meio de anjos e partiram imediatamente para ver com seus próprios olhos. Os efeitos do testemunho desses pastores foram que as pessoas ficaram admiradas com o que ouviram. Então eles voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que haviam ouvido e visto. Mas o primeiro ponto que este texto pode nos ensinar é que nós precisamos ouvir bem a mensagem que nos é anunciada. Nós vivemos em uma sociedade com sérios problemas para ouvir uns aos outros. Nós desaprendemos a nos ouvir. Desaprendemos a interpretar as coisas. Este é um déficit da cultura pela qual nós estamos inseridos. Mas Maria, mãe de Jesus, nos deixa um exemplo. No Evangelho de Lucas diz que ela meditou no que ouviu daqueles pastores. Isso significa que ela não apenas ouviu, mas refletiu sobre aquilo que ela estava ouvindo. O texto ainda acrescenta que ela guardou no seu coração aquilo que ouviu. Isso significa que Maria não apenas tenta compreender a palavra anunciada, mas ela absorve, aprecia e experimenta o sabor da mensagem e tem uma experiência de fé com Deus. Quando nós guardamos a mensagem no coração, significa que não só buscamos a interpretar, mas também permitimos que ela atinja profundamente o nosso ser. É quando a palavra se torna real em nós, se faz viva e nos traz uma experiência transformadora de fé. Quando as nossas mentes, corações e ouvidos estão atentos para a mensagem do Senhor, permitimos que a verdade nos alcance
e nos transforme. O segundo ponto que este texto nos ensina é que através de Cristo nós temos a oportunidade de experimentar a verdadeira paz. Em Lucas 2 nós temos um dos mais famosos versos cristãos: paz na terra, boa vontade para com os homens. Algumas traduções trazem o sentido de paz na terra para aqueles os quais descansa sua bondade graciosa. Aqui temos uma verdade que o Natal nos traz: que todos os homens encontram a paz por meio de Cristo Jesus. Paz significa o fim da hostilidade, da guerra e da inimizade com Deus. Hostilidade contra Deus leva-nos a ter hostilidade contra os homens. O coração humano, que desejou ser um dia rei de suas ações e de sua história, e tomar conta de suas emoções e ações, tornou-se hostil ao Criador e incapaz de controlar aquilo que só Deus pode controlar. Se não há paz com Deus, não há paz na terra. Quando proclamamos o Natal, anunciamos a mensagem de que Deus, por meio da obra de Cristo, está reconciliando pecadores consigo mesmo e estabelecendo a sua paz. Ao vir até nós, Jesus une os dois lados do abismo que há entre nós, morre por nossos pecados, elimina a ruptura e promove a sua paz. A respeito disso, Tim Keller ele continua e comenta dizendo que o Natal significa que pela graça divina e a encarnação, a paz com Deus está disponível, e se fizer as pazes com Deus, você pode então sair e fazer o mesmo com qualquer pessoa. Quanto maior o número de pessoas que abraçarem o Evangelho e fizerem as pazes, melhor estará o mundo. Natal, portanto, significa um incremento da paz tanto com Deus quanto entre as pessoas sobre a face da terra. O terceiro ponto que nós aprendemos é que novas de grande alegria devem colocar fim ao nosso medo. O texto diz que os pastores ficaram com muito medo quando os anjos apareceram. Isso não é um caso isolado. A Bíblia relata de casos de pessoas que foram tomadas por grande temor ao se aproximarem de Deus e de anjos ao longo da história. Quando o homem decidiu governar a sua vida e romper a sua relação com Deus, este foi o resultado. Encheram-se de medo, foram sujeitos ao pavor desta ruptura. O homem experimentou a rejeição e o fracasso em todas as suas relações. Passaram a temer as circunstâncias que estão à sua volta e ao futuro, ao invés de confiar plenamente em Deus, em sua soberania e em sua vontade. Os pastores experimentaram o medo diante dos anjos, mas este não foi um medo de um evento incomum. Isso se deu ao fato de que homens se sentem radicalmente ameaçados na presença do sagrado. Quando a glória de Deus surge, acentua e intensifica sempre o nosso temor por estarmos alienados de Deus. A luz de Deus que é refletida em nós mostra a nossa pequenez e a nossa miséria diante de Deus. Porém, o anjo diz: não temas. Esta é a mensagem que diz: vocês não terão mais de sentir medo se olharem para o que estou lhes mostrando. O medo que habita a profundidade da alma pode ser dissipado para sempre. Mas como? Os anjos dizem: não tenha medo, mas vejam. E este é o último ponto, porque nós somos chamados para ver e perceber aquilo que Deus está fazendo na história. As traduções mais antigas dizem: eis que vos trago boas novas. Eis significam: venham, vejam, percebam diante de vocês aquilo que Deus está fazendo. O Evangelho, a boa nova está sendo anunciada. Um Salvador nasceu. Ele está entre nós. Se você deseja superar o seu medo de rejeição, fracasso e ser cheio do amor dele, se quiser ser perdoado por completo
e abandonar o fardo melancólico da autojustificação, de ter que se provar a todo instante. Então você precisa descansar em Cristo e crer que Ele é o seu único e suficiente Salvador. A resposta para o sentido da vida, da paz e para o fim dos nossos medos e incertezas está no pequeno bebê na manjedoura. Ele é o poderoso Cristo, o Senhor. Portanto, pense, veja, medite. Se o Filho de Deus, onipotente, foi capaz de abrir mão radicalmente do controle de tudo por você, então você pode confiar nele plenamente. E isso deve destruir o seu medo. Sobre esta reflexão desta passagem, Tim Keller ele conclui dizendo que a afirmação do Natal é infinitamente mais maravilhosa que isso. Deus não redigiu simples informações para nós a respeito dele mesmo. Ele se escreveu no drama da história, entrou em nosso mundo na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar, para morrer por nós. Veja, você não confiaria em alguém que fez tudo isso em seu favor? O anjo está dizendo: quer alívio de todo o seu medo? Veja, olhe para o Natal e veja o que ele fez. E na mesma medida em que você vir, compreender, guardar e meditar no seu coração, nessa mesma medida, estes medos começarão a diminuir. Portanto, não tema, mas veja, pois o verdadeiro Natal leva de nós todo medo. Abre os nossos olhos para o grande espetáculo da redenção. Sua mensagem nos toma de alegria, prova do amor e do cuidado de Deus por nós. Ele deixou o seu trono de glória, esvaziou-se, veio a este mundo como um bebê, para que no auge de sua vida terrena não subisse até um trono, mas foi até uma cruz. Como nosso substituto, levou todo o mal sobre si, levou o nosso pecado, o nosso sofrimento, as nossas enfermidades, as nossas dores, e lá ele venceu a morte. Tudo isso por mim e por você, para nos reconciliar com ele, para manifestar o seu amor gracioso por toda a criação, a fim de que creiamos nele e experimentemos a vida eterna. Em meio às luzes do Natal, as comemorações com amigos e familiares, trocas de presentes, há um mundo que ainda habita na escuridão. A mensagem do Natal é simples: as coisas vão mesmo muito mal. Não temos como nos curar, nem salvar a nós mesmos. Mas há uma esperança, e essa esperança está em Jesus Cristo. Esta é a luz que resplandece em um mundo imerso na escuridão. Agostinho de Hipona diz o seguinte: nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em ti. Que neste Natal, em um ano tão duro, você possa parar por um instante, ouvir sobre o verdadeiro significado desta data, refletir e meditar em seu coração sobre ela, lançar a sua vida aos pés de Jesus e entregar a sua vida para o único que pode nos salvar e nos dar a vida eterna, Jesus Cristo. Ao entender esta mensagem, proclame a todos, para que possam ser maravilhados com as boas novas do Evangelho, que são de grande alegria para todo o povo. Um Feliz Natal para você e sua família, e que Deus te abençoe.